verdade é que não se sabe se ele era um crítico prodigioso, assim, tipo Baudelaire, ou se ele era meio blefe, só com uma personalidade expansiva. Oi, gente, comprei esse livro aqui, de crônicas de arte escritas pelo Guillaume Apollinaire entre 1902 e 1918. Sim, Guillaume Apollinaire. O Guillaume Apollinaire aparece às vezes aqui pra gente, né? Muito por conta da amizade dele com Picasso e por conta daquela história de que eles foram considerados suspeitos do roubo da Mona Lisa do Louvre, porque tem uma história outra esquisita de que o Guillaume Apollinaire, ele presenteou o Picasso com uma escultura roubada. Eu acho que eu falei sobre isso nos 50 Fatos do Picasso. Outra coisa que a gente sabe dele e que eu acho incrível é que ele inventou a palavra surrealismo. Pois bem, mas como crítico eu admito que nunca tinha ido atrás de nenhum texto dele, mas estou me redimindo agora. A verdade é que não se sabe se ele era um crítico prodigioso, assim, tipo Baudelaire, ou se ele era meio blefe, só com uma personalidade expansiva e que se arriscava, né, porque ele estava escrevendo sobre as vanguardas de Paris numa época em que elas eram incompreendidas, o público era hostil, tirava sarro, e como crítico ele estava ciente do papel que ele podia desempenhar para a arte e para a cultura, e ele era um entusiasta da arte, do futuro da arte, ele buscava o sublime na arte. E os textos dele começam em 1902, antes dele conhecer a galera das artes, Derain, Picasso, Vlaminck, então parece que ele já tinha uma sensibilidade artística. O primeiro artigo então é de 1902 para La Revue Blanche. Ele começa o texto dizendo que Berlim é uma cidade assustadora e conveniente, mas que tudo que dá a ela o aspecto de capital é de gosto detestável, não tem nada de interessante. E que um dos únicos motivos para você fazer uma viagem a Berlim seria o Pergamon, que é um edifício que ficava atrás do museu e que contém os achados das escavações na cidade grega de Pérgamo e que tem um altar de Júpiter. E ele acha isso maravilhoso, ele diz que é um belo poema em pedra, bonito ele dizer que é um belo poema em pedra, né? E ele diz que com esse edifício ele espera que os alemães aprendam alguma coisa sobre escultura, porque eles não sabem esculpir. Nem o Degas, nem o Max Klinger fazem jus ao Pergamon. Em 1903, ele escreve sobre a tiara de Saitaferme que o Louvre comprou e que se revelou uma falsificação. Ele diz que esse episódio faria as pessoas criarem um desprezo em relação ao passado, mas que o desprezo é um sentimento libertador e ele pode estimular grandes empreitadas. Só que essa tiara em específico ele acha muito bonita e que ela não deveria ser rejeitada, pelo contrário, que eles deveriam continuar expondo com o nome do autor original, que parece que foi um russo no século XIX, e com o tempo ela ia se incorporar à coleção do museu não como uma falsificação. Ele diz que essa história não precisava ser tão problemática, porque toda cidade no mundo tem suas obras falsas quase oficiais. Eu achei muito descolada essa relação dele com as falsificações. Bom, daí ele conhece Picasso e começa a falar sobre ele. Ele escreve que o talento e o encanto incontestável do Picasso parecem estar a serviço de uma fantasia que mistura o delicado com o abjeto. Ele escreve sobre a fase azul e que Picasso tem os olhos que refletem uma humanidade semelhante a fantasmas divinos e alegres. Olha que inspirado para falar do Picasso. E continua, diz que são olhos atentos como flores que sempre buscam o sol e que ele registrou imagens que flutuam no azul da nossa memória. Ele escreve também com muito entusiasmo sobre o Cézanne em uma exposição de 1910, o Cézanne já tinha morrido. Ele diz que entre os mestres da pintura do século XIX, o Cézanne está entre os maiores. Porque o Cézanne, assim como todos os artistas geniais, soube se manter jovem até o final da sua vida. Que suas telas têm uma grandeza e uma personalidade admiráveis. E que a verdade aparece por todos os lados na obra do Cézanne. Em 1911 ele escreve sobre o Salão de Outono. Ele diz que o público habituado aos pontos brilhantes e quase disformes dos impressionistas não quis compreender de primeira a grandeza das concepções formais do cubismo. O cubismo é uma reação necessária e de onde a gente, querendo ou não, vão sair grandes obras. E que sem querer ignorar os outros participantes do salão, mas que o cubismo é o que está acontecendo de grande hoje na arte na França. Hoje, né? Hoje, naquela época lá do Guillaume. Em 1914 começa a Primeira Guerra, ele vai para artilharia, em 1915 ele não escreve, daí em março de 1916 ele é ferido gravemente na cabeça e durante a recuperação ele volta a escrever. Ele escreve um texto para o catálogo da exposição do André Derain, que foi companheiro dele na guerra. Ele enaltece o esforço dos artistas da Jovem Escola de Paris, que foram audaciosos na busca pela autenticidade da arte, e o André Derain foi um desses artistas notáveis. Ele exerceu profunda influência na
mudança estética de diversos artistas, de ilustrações de jornais, de gravura e mesmo no mobiliário e na moda. O Derain estudou apaixonadamente os mestres, ele era muito disciplinado e ao mesmo tempo ele se envolveu na audácia da arte contemporânea e ele consegue unir essas duas tendências e encontrar uma harmonia. Em janeiro de 1918, o Apollinaire escreve para o catálogo de uma exposição do Picasso e do Matisse. Ele compara a obra do Matisse com uma laranja que é uma fruta de luz brilhante, diz que o Matisse é um artista de muita força que nunca deixou de seguir seu instinto. Aí ele fala do Picasso, diz que ele é muito lírico, que as pinturas dele fornecem elementos que animam a vida e o pensamento. Ele também diz que as obras estão cada vez mais majestosas, sem perder a graça, como se fossem pérolas. Em 2 de novembro é o último texto dele publicado, que é na verdade uma nota em que ele lamenta a morte do poeta Justin-Franz Simon. Ele diz que ele amava a vida, um jovem talento, cheio de promessas e que a morte veio destruir. O Guillaume Apollinaire morreu alguns dias depois dessa nota, em 9 de novembro de 1918, de gripe espanhola. Ele também era jovem, tinha 38 anos. Pois bem, eu não vou dizer que eu cheguei a uma conclusão sobre o Apollinaire com esses textos, porque, sinceramente, eu não fui tão dedicada, eu não li todos, mas ele deve aparecer mais vezes aqui pra gente, nos nossos estudos de arte e sei lá, outras vezes. Então foi isso, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo. Vou deixar as redes sociais aqui, vamos falando, até amanhã, um beijo, tchau!